Em nome da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, é uma grande satisfação dar início à primeira edição do armazenamento para integradores Absolar. O Brasil vive um momento histórico na sua transição energética. Em pouco mais de uma década, a energia solar fotovoltaica deixou de ser uma aposta para o futuro, para se consolidar como um dos principais pilares da matriz elétrica nacional. Já ultrapassamos 70 gigawatts de capacidade instalada, um resultado que simboliza não apenas o avanço tecnológico, mas também a força do empreendedorismo, da inovação e do compromisso do setor com um futuro mais limpo e sustentável. E neste novo ciclo, uma pergunta se torna central: como garantir que essa energia limpa, renovável e abundante esteja disponível quando e onde ela for necessária? A resposta é armazenamento de energia. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Com a liderança da Absolar, vamos explorar esses caminhos, trazendo informação qualificada, visão estratégica e experiências práticas sobre o mercado que não para de crescer. Então, sejam todos muito bem-vindos ao armazenamento para integradores Absolar. A realização deste evento foi possível graças ao nosso anfitrião, Banco BV, assim como aos nossos apoiadores Platinum, Canadian, Grovat e VEG. Agradecemos também a nossos apoiadores Ruby, Amara Net Zero, Felicity. Nosso muito obrigado aos nossos parceiros institucionais, a BAG, Ciesp, CNC, Fiesp e Investe São Paulo, também Polo Sebrae de Energias Renováveis, Sebrae Nacional. Agora nós vamos ao encontro de hoje, que integra a agenda estratégica da Absolar para fomentar o desenvolvimento do mercado de BESS que desponta no Brasil. Para dar início à nossa solenidade de abertura, temos a honra de convidar ao palco as seguintes personalidades: a presidente do Conselho de Administração da Absolar, senhora Bárbara Rubim. O vice-presidente de armazenamento da Absolar, senhor Sérgio Jacobsen. Representando nosso anfitrião, Banco BV, vem ao palco a gerente executiva de solar da empresa, senhora Janaína Rinaldi. Convidamos agora a especialista em meio ambiente e transição energética da Investe São Paulo, senhora Margarete Oliveira Pavan.
Também sobe ao palco o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, senhor Mário William Esper. Juntar-se-á ao grupo aqui no palco a gestora de energia do Sebrae Nacional, senhora Juliana Borges. Vem ao palco também o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o senhor Fernando Mosna. Por fim, vem ao palco o CEO da Absolar, senhor Rodrigo Sawaia. Obrigado a todos pela presença. O nosso anfitrião, Banco BV, preparou um vídeo para o nosso evento. Vamos assistir a ele nesse instante. O Banco BV está há mais de 37 anos no mercado, reconhecido como uma das maiores instituições financeiras do país. Somos especialistas em financiamento solar, eleito Top of Mind por 10 vezes consecutivas pela pesquisa Greener. E você, ao se tornar um parceiro BV, tem mais benefícios para o seu negócio com soluções completas de financiamento fotovoltaicos, como geração junto à carga e alto consumo remoto, armazenamento em baterias, carregadores veiculares, inversores e seguros. Aqui, você fecha negócio com facilidade e recebe seu pagamento com mais agilidade. Seja nosso parceiro e potencialize seu negócio. Banco BV. Crédito para suas conquistas. Bem, vamos dar início oficialmente também à nossa mesa, começando ouvindo a presidente do Conselho da Absolar, senhora Bárbara Rubim. Bom dia a todos. Eu queria começar, na verdade, agradecendo a presença de vocês. É sempre uma alegria para a gente estar junto, ter a oportunidade de discutir temas tão importantes para o setor. Eu acho que o armazenamento, sem dúvida alguma, é um desses grandes temas. Queria cumprimentar todos os meus colegas de mesa, e eu vou fazer isso na pessoa da Juliana. O Sebrae é um parceiro importantíssimo para a gente. É uma honra, Ju, ter uma mulher, uma liderança feminina, liderando esse trabalho tão importante que o Sebrae faz para o desenvolvimento das empresas no nosso país e ter uma parceria tão importante também com a Absolar. Então, para a gente é muito bom ter você aqui com a gente. E todos vocês. Eu queria também cumprimentar o Ronaldo Kolozuki, que foi o nosso presidente do Conselho por 8 anos. Hoje, nosso vice-presidente institucional. Ainda toda vez que eu me apresento, Ronaldo, né, assim, a primeira coisa que eu ouço é: não vai ser fácil o seu trabalho de substituir o Ronaldo. Eu não tenho nem essa pretensão de substituí-lo. Só de talvez continuar fazendo o excelente trabalho que você fez pelo setor todos esses anos, Ronaldo. E cumprimento também o Daniel Pansarella, nosso vice-presidente de cadeia produtiva, que está aqui também no evento, nos honrando com a sua presença. São 70 gigas de solar fotovoltaica. Quando a gente começou a discutir o setor, eu me lembro que eu estava no Greenpeace na época, quando eu conheci a Absolar, comecei minhas interações com a Absolar, e eu lembro da gente fazer uma festa no escritório, lá para meados de 2014, 2013, para comemorar que a gente tinha alguma coisa como um mega instalado. E hoje a gente fala de muitos megas sendo conectados todos os dias em geração solar distribuída e centralizada no nosso país, chegando aí nesses 70 gigas, que sem dúvida alguma é um marco enorme para a gente comemorar. Eu acho que a década que se passou, sem dúvida alguma, foi uma década da geração, né, da geração renovável, que cresceu no país, puxada não só pela fonte solar, hoje a segunda maior da matriz elétrica brasileira, mas também por outras fontes renováveis que
precisam trabalhar juntas, né? Acho que esse é um ponto importante. A gente vê todas as fontes como complementares, todas as fontes limpas. É sempre importante deixar claro. E acho que esse novo momento que a gente entra é um momento da era do armazenamento. O armazenamento ele não tem o poder de resolver todos os desafios que a gente tem sob uma perspectiva de planejamento do nosso setor, que são vários, mas, sem dúvida alguma, ele é um remédio para muitas das dores que hoje assolam tanto as empresas do setor de energia solar fotovoltaica, as empresas do segmento de energia eólica, por exemplo, com os cortes de geração. A gente realizou nessa mesma casa, há 2 meses, um evento focado em armazenamento centralizado, então armazenamento e projetos de maior porte, mas também as dores que chegam a tantos integradores, a tantos prosumidores no seu dia a dia, com as limitações cada vez mais constantes que a gente vê para o uso da rede e com as incertezas também que a gente tem sobre como é que fica o sistema de compensação futuro. Vale lembrar que a gente tem um processo de encontro de contas que está longe de ser concluído, né? A gente não teve nenhuma consulta pública aberta ainda, uma regra que a gente deveria conhecer há 5 anos e não chegou ainda. Então, acho que para todas essas dores, o armazenamento ajuda a ser uma resposta, porque ele dá mais autonomia e mais independência para os consumidores e ele dá também mais versatilidade para soluções que nós que estamos aqui. O foco desse nosso evento é falar do armazenamento distribuído, sistemas de menor porte, então para soluções que a gente leva para os consumidores Brasil adentro. Acho que a gente vai ter um dia importante de discussões. É a primeira vez que a AB Solar faz um evento nos moldes desse evento de hoje. Então, se agora de manhã a gente tem essa plenária juntos, na parte da tarde a gente vai ter uma série de workshops que acontecem, que vão permitir que cada um de vocês tenha uma experiência um pouco mais direcionada para as dores de vocês envolvendo o tema do armazenamento. Então, uma experiência que é um pouquinho mais mão na massa do que muitas vezes assistir uma palestra numa grande plenária e coisas nesse sentido. Eu já queria pedir que vocês participem e, mais do que isso, que vocês contem para a gente depois o que vocês acharam desse modelo, para a gente entender se a gente replica, se a gente continua, o que a gente precisa aperfeiçoar. Eu não vou me alongar, porque acho que a gente tem uma mesa brilhante de pessoas para ouvirmos ao longo do dia de hoje, então eu quero agradecer e desejar um excelente evento para todos nós. Obrigado, Bárbara. A seguir, tem a palavra o vice-presidente de armazenamento da Absolar, o Sérgio Jacobsen. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui de mesa. É um privilégio estar aqui com vocês, falando para os integradores, para esse público aqui da AB Solar. E é algo assim, impensável, né? Eu estou no armazenamento desde 2019, e de lá para cá assim, eram eventos sempre muito vazios, né? Sempre era a mesma meia dúzia que falava de bateria, e é impressionante como tem crescido o interesse pelo tema, né? Obviamente que uma consequência das dores, né, que acontecem, e principalmente quando a gente vem para o público de integradores que são realmente a capilaridade, é onde vai chegar em todos os lugares aqui do Brasil e não ficar mais restrito a meia dúzia de especialistas que cuidam ali de um nicho muito específico. Era o que acontecia até agora com o armazenamento. E aí, na hora que e assim, a gente sempre falava, 2023 vai ser o ano do armazenamento, 2024 vai ser, e nada, não acontece, né? É uma ansiedade enorme. E quando você fala aqui, Bárbara, de 70 GB hoje, né, a gente fala, poxa, realmente teve uma passagem, na hora que a gente olha a curva, é mais animador ainda, fala, vai acontecer a mesma coisa com a bateria. Ela tem essa possibilidade em todo lugar do planeta, ela seguiu, né? Só aqui que a gente está um pouco atrasado ainda, né, essa curva aqui de crescimento, mas finalmente esse evento e esse interesse aqui é uma fotografia do que está para acontecer, do interesse que vai preceder esse mercado aqui, que é muito importante, que vai ajudar em muitos aspectos, né? Você falou, nem em todos, né? Concordo, não é todos, não vai ser a resolução de todos os problemas do setor elétrico, mas grande parte deles vai ser uma solução. Tá?
Não vou me alongar aqui, que depois eu tenho um painel aqui para falar um pouco mais, mas, mais uma vez, agradeço ouvir os colegas aqui de painel. Muito obrigado, Sérgio. A seguir, tem a palavra a gerente executiva do Banco BV, senhora Janaína Rinaldi. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom dia para os meus colegas. Há 1 mês e meio a gente estava aqui, né, também no encontro, falando de armazenamento de grandes portes. E uma coisa que chama muita atenção é como que a gente está crescendo já no nicho residencial, né? Algo que o financiamento BV aqui foi o primeiro, né, quando nasceu ali os kits fotovoltaicos, o primeiro banco, e agora a gente está na linha aqui de armazenamento também. Então, é muito bom ver, né, esse crescimento de novo. Como o nosso colega aqui falou, acho que a gente está esperando, né, vai ser o boom agora, em 2024, vai ser em 2025, vai ser em 2026, mas eu acho que cada vez mais está latente esse propósito e está ficando mais tangível também para o consumidor final. Afinal, ele está sentindo, né, os apagões recorrentes, todo o processo ali de conta de luz mais cara. Então, isso vem também com um apelo a mais para ele entender e buscar essas alternativas no mercado, né? Então, começa tudo por aí. Como meu colega falou, eu também tenho um painel, então não vou me alongar aqui, mas a gente vai falar bastante ali o que a gente espera de mercado, de setor, o que a gente vê ali da China e também o que a gente espera de vocês junto com as linhas de financiamento do banco. Muito obrigado, Janaína. A seguir, também tem sua mensagem de abertura, a especialista em meio ambiente e transição energética do Investe São Paulo, senhora Margarete Oliveira Pavan. Bom dia a todos, cumprimento meus colegas aqui de painel. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite da Bessolar e pela oportunidade de falar um pouquinho da Investe São Paulo. A Investe São Paulo é uma agência de promoção de investimento do Estado de São Paulo, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para a gente é muito importante estar aqui nesse painel hoje. A gente tem acompanhado, né, a evolução da energia solar junto com o Estado, né? A gente recebe e apoia os investidores, então a gente acompanhou todo o desenvolvimento e agora estamos acompanhando também a procura de investimentos em armazenamento, né? Então a gente tem apoiado investidores nas diferentes aspectos, né? Tanto do ponto de vista ambiental, de infraestrutura, tributária, e também com interrelacionamento com diferentes stakeholders do próprio governo. Então, para a gente é muito importante estar acompanhando. Nós temos hoje na carteira mais de 40 projetos ligados em transição energética, somando aí em torno de 39 bilhões de reais em investimentos em transição energética de investidores aqui no Estado de São Paulo. Para a gente é bastante importante estar aqui, apresentar nossos serviços para os investidores, principalmente. É um serviço gratuito da agência, que quer, né, alavancar o setor e a temática de transição energética aqui no Estado de São Paulo, né? Hoje a gente tem buscado apoiar os investidores e é uma diretriz, né, do próprio governo que a gente tem buscado apoiar. Então, muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigado, Margarete. Ouviremos a seguir o senhor Mário William Esper, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O senhor quer usar aqui para apoiar o seu papel? Pode vir. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, quero cumprimentar a Bárbara, aqui, em nome das mulheres. Estamos, pelo menos, aí com equilíbrio aí, nesse dispositivo, né, de abertura. E, em nome da Absolar, quero cumprimentar
o nosso grande Ronaldo. Ronaldo, foi um privilégio estar aqui. Para mim, ter te acompanhado desde o zero, nasceu a Absolar, e aonde chegou, como chegou, com esse sucesso todo o mérito, né, a você, a sua equipe, exatamente, a sua equipe, você, mas você foi o grande comandante, portanto, eu peço uma salva de palmas para o Ronaldo. E também quero fazer um protesto, mas um protesto aqui no bom sentido, viu, Ronaldo? Faltou aqui o apoio institucional da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas sinta-se apoiado institucionalmente, viu, Rodrigo, pela ABNT. Não é fácil empreender no Brasil, senhores que são empresários, ainda mais empreender em inovação tecnológica, ainda mais empreender numa área aí dominada por leões, por tigres, né? E o melhor que tenho a falar aqui, rapidamente, é de destacar alguns indicadores do setor. O Brasil, como já disse aqui o nosso mestre de cerimônia, já possui mais de 70 gigawatts de potência instalada. A fonte solar já representa em torno de 24%, 25% de capacidade instalada no Brasil, sendo já a segunda maior fonte elétrica do país. Mais de 42 gigawatts de geração distribuída. Mais de 5 milhões de imóveis já geraram sua própria energia, e eu, particularmente, sou um deles, com a ajuda que deu o meu amigo Ronaldo para eu fazer a minha instalação. Estou muito feliz. O país possui mais de 3,5 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados. Com relação ao impacto econômico e social, né, o setor já gerou mais de 1,8 milhões de empregos verdes. Né? Esse vale a pena destacar. Movimentou cerca de 33 bilhões de investimentos somente no ano de 2025. Já proporcionou mais de 84 bilhões de arrecadação pública. E isso, a gente sabe o que é, quando vem uma inovação, quando um setor se destaca, logo vem as garras dos leões, aí dos tributos avançar em cima do setor. Evitou aproximadamente 88 milhões de toneladas de CO2. Né? E destaco também o papel dos senhores integradores. Né? Destaco que existe mais de 20 mil empresas atuando no ecossistema do solar brasileiro. E quais são os desafios para o setor? A importância que tivemos conversando um pouco antes ali, fora, que é a importância estratégica do armazenamento de energia. Necessidade de modernização da infraestrutura elétrica. Apontar o armazenamento como uma solução estratégica para eficiência, estabilidade e confiabilidade energética. Né? O grande também desafio aí que tem que enfrentar, os juros elevados, pressão sobre margens, isso tudo que os senhores estão passando, né? Pagando aí o sucesso, pagando caro o sucesso dessa inovação tecnológica. E também quero destacar o papel da ABNT na normalização técnica. Logo que a Absolar surgiu, que o Ronaldo me procurou, vamos fazer normas para o setor, normas é fundamental, normas técnicas. A ABNT, como fórum único de normalização no Brasil, com cerca de 10 mil já documentos normativos, encaramos esse desafio junto com o Ronaldo, com a Absolar, com o Rodrigo, né? E hoje nós temos um acervo já de normas que não nos deixam envergonhar, né? E vamos avançar mais ainda e mostrar aí o pioneirismo do Brasil nessa área de normalização. Para isso foi constituído uma comissão especial de estudos, a 253, né, que tem trabalhado com uma intensidade excelente, né, com vistas a dotar o país de normas modernas, atuais e por um setor extremamente estratégico. Então,
Portanto, Bárbara, eu quero desejar todo sucesso aí à sua gestão, né? Como você falou, não é fácil eu substituir o Ronaldo, a gente sabe que não, mas eu tenho certeza que você vai superar e que a sua diretoria, os seus colaboradores vão se revestir desse sentido, né, de dotar o país com a melhor tecnologia de energia solar do mundo. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mário William. Vamos ouvir agora a gestora de energia do Sebrae Nacional, senhora Juliana Borges. Bom dia a todos. Essa é uma discussão que alcança pequenos negócios e a nossa projeção acompanha dados da Greener que nos diz de 35 mil integradores, e esse é um desafio enorme para o Sebrae em vários aspectos. O aspecto até mesmo das políticas públicas. Nós não temos uma atividade econômica específica para falar dos integradores solares, então nós lidamos com algumas projeções para conseguir alcançar, enxergar e nos aproximar de pequenos negócios que estão atuando nessa grande oportunidade que é o Brasil protagonista na transição energética para o mundo. Bárbara, você falou sobre a presença, a minha presença como mulher no Sebrae, e eu quero te agradecer e parabenizar pela sua nova gestão e dizer que o Sebrae tem como gestores de energia, da carteira de energia, mais de 80% são mulheres. E isso se deu não porque mulheres ocuparam espaços de homens, mas isso se deu porque mulheres foram chamadas a contribuir numa agenda que o Sebrae trilhou junto com a Bessolar já há alguns anos, quando a gente começou a olhar a oportunidade de negócio para pequenos negócios. Nós estamos falando agora de uma discussão nova, uma discussão sobre o armazenamento, que responde a dores que pequenos negócios que podem ser clientes de vocês que estão aqui, pequenos negócios da indústria, do comércio, dos serviços, e nós levantamos periodicamente numa pesquisa chamada Pulso. A pesquisa Pulso nasceu logo depois da pandemia, porque o Sebrae precisava acompanhar se o pequeno negócio ainda pulsava, ainda existia, o que estava impactando na gestão. E tem acontecido que o dado, repetidamente, da primeira até a 12ª pesquisa, que saiu agora em abril, a sinalização do pequeno negócio de que o custo de energia é um dos 4 custos que mais pressionam os pequenos negócios. De alguma forma, os demais também têm a ver com energia, que é o custo com combustíveis, o custo com a produção de insumos ou acesso a insumos. O combustível tem a ver com a logística também. E a questão de imóveis alugados, né? O custo do aluguel. Nós sabemos que mais de 40%, 47% dos pequenos negócios estão sediados em imóveis alugados. Isso nos abre algumas oportunidades para falar muito mais do que só a questão da solução de geração própria, né? Como outras soluções que têm surgido no mercado. E o armazenamento também responde a uma grande dor do pequeno negócio. Nós perguntamos num perfil empresarial que nós fazemos sobre pequenos negócios e a energia, e a gente perguntou, no último ano, quantas vezes o pequeno negócio deixou de fornecer, atender um cliente ou produzir por falta de energia. E esse número chegou a 35%. Eu contei essa história ontem para um colega de São Paulo, ele perguntou, isso é porque você não perguntou só para São Paulo? Porque se tivesse perguntado só para São Paulo, esse número seria muito maior, né? Tendo em vista os acontecimentos daqui. Então, a gente tem novos argumentos de venda, novos argumentos de uma cadeia que nasce com novos atores, novas figuras, porque o integrador ele é, de fato, o elo que conversa com novos projetos, como é que esse novo projeto vai se estabelecer, como é que a distribuição dessa tecnologia vai acontecer, como é que se financia isso, como é que acontece o diálogo com as distribuidoras, como é que acontece a manutenção. Então, pequenos negócios precisam da atenção também de grandes empresas que estão presentes aqui, para que a gente possa prepará-los, porque quem está ali na hora da verdade são pequenos negócios, quem atende esse consumidor que toma a decisão de compra são pequenos negócios. Eu achei, já te dando um feedback que você pediu, como é que a gente vai ver essa realização de hoje, se ela
se ela responde aos grandes anseios, eu vi pela programação, Rodrigo chegou e eu cumprimentei ele rapidamente porque eu estava lendo como é que seria o período da tarde. E achei muito interessante a gente poder passar por diferentes temas que abordam, que são liderados, né, nas plenárias por diferentes atores, e eu vejo que respondem a muitas questões que o pequeno negócio quer se preparar, e pequenas empresas e grandes empresas precisam conhecer esse diálogo que acontece ali no dia a dia, né? Uma decisão de compra, uma influência, uma decisão complexa sobre a expansão de um negócio, ou mesmo as questões residenciais de segurança, né? Num painel da semana passada, realizamos juntos o 5º Fórum de Energia Solar, sediado no Rio Grande do Norte, e falávamos ali, por exemplo, de um cliente que tomou uma decisão de compra porque um familiar ele usa um equipamento de oxigênio e o CPAP que precisa de segurança energética. A energia não pode faltar e isso não estava sendo suficiente. A maneira como ele compra energia hoje não estava sendo suficiente. Então, são questões que alcançam o dia a dia das pessoas e pequenos negócios podem contar essa história. Então, é uma aliança que acontece entre grandes empresas, pequenos negócios. Nosso país é composto por mais de 90% por pequenos negócios, e a boa notícia é que isso também são clientes para os integradores que nós temos aqui. Nós temos um ponto de encontro que eu coloco à disposição de vocês. A AB Solar já conhece essa casa, essa iniciativa, que é o Polo Sebrae de Energias Renováveis. Eu fico sediada em Brasília, no Sebrae Nacional. Em Brasília, nós temos 2 pontos de atendimento, o Sebrae Nacional e o Sebrae DF. Mas em todo o país, em cada unidade da federação, nós temos um Sebrae com a capilaridade capaz de alcançar pequenos negócios em quase 90%, embora a nossa cobertura de atendimento seja 40% dos pequenos negócios, temos muito a fazer juntos, viu, Bárbara? Mas nós temos uma figura no Sebrae, que é o Polo de Energias Renováveis. Ele fica sediado no Rio Grande do Norte, mas ele é representado, e vocês vão ouvir falar, e fica à disposição de vocês em todas as unidades da federação. E é a estratégia do Sebrae para dialogar com o setor, para dialogar com o ecossistema da energia. A gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso hoje, eu vou ficar atenta às discussões, esse é um assunto muito importante para os pequenos negócios. Eu vim me preparar também como técnica, ouvir vocês nas discussões que vão acontecer aqui, e vocês têm o meu compromisso de atuar em parceria a favor as perspectivas boas e os desafios que nós temos para o setor. Obrigada. Obrigado, Juliana. A seguir, tem a palavra o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor Fernando Mosna. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço aqui a AB Solar pelo convite para estar com vocês hoje na abertura desse evento. Cumprimento na mesa Bárbara, Rodrigo, cumprimento também o Ronaldo, pelo tempo que passou como presidente do Conselho da AB Solar. E antes de fazer uma fala inicial aqui, registrar, Bárbara, a satisfação de ver você como presidente do Conselho da AB Solar, porque no setor elétrico brasileiro, se tem alguém que tem toda a legitimidade para representar a fonte solar, é você, não é? Então, desejo sucesso. Desejo muito sucesso à frente do Conselho da AB Solar nesses próximos 2 mais 8 anos, não é? Desse desafio. Eu estava pensando no que, eventualmente, eu poderia começar aqui a expor para vocês em relação ao armazenamento, e eu me lembrei de 2 semanas atrás, quando eu estava aqui em São Paulo, e eu estava conversando com alguns investidores. E é muito habitual que os investidores tentem falar com reguladores, com formuladores de políticas públicas, para poder, de algum modo, medir a temperatura de qual que é o assunto palpitante. E, numa dessas interações, eles me fizeram uma pergunta bem assim a queima-roupa. Se fosse falar quais são os 3 principais temas do setor elétrico, qual que seria para você? Aí eu disse, o leilão de reserva de capacidade. Até hoje, a agência tem uma reunião extraordinária para tratar disso, é uma contratação muito expressiva, e é para enfrentar déficit de potência, ou seja, para não faltar energia relevante. O segundo, eu tenho a mais absoluta convicção que vocês vão concordar comigo, porque é o caso da Enel São Paulo. E o terceiro seria armazenamento de energia. E por que armazenamento de energia? Que armazenamento de energia a gente tem desde atrás do medidor, mas também na rede básica, e todas as soluções que podem ser utilizadas para injetar energia, ou, eventualmente, também, por conta da legislação, como um ativo de transmissão. Por que armazenamento?
porque é uma tecnologia que ela tem múltiplas e variadas funções. E o que eu queria trazer aqui para vocês é uma perspectiva do momento que nós vivemos e do porquê que é importante debater cada vez mais armazenamento no Brasil. Se nós formos olhar o Brasil como ele era 25 anos atrás, isso 2001, a época do racionamento, a época do apagão, o que nós tínhamos? Basicamente, a fonte hidráulica atendendo a todo o Brasil, e nós tínhamos, então, 80 gigawatts de capacidade instalada. Esse era o Brasil de 25 anos atrás. O Brasil de hoje, ele já tem, pelo menos, 252 gigawatts de capacidade instalada, levando em conta também geração distribuída. Porque em algumas situações você vai ver um número, mas vai levar em conta o número total de capacidade instalada sem geração distribuída, entendendo como se fosse eficiência energética. Mas 252 levando em conta geração distribuída e geração centralizada de todas as fontes, nuclear, eólica, solar, hídrica, todas elas. Se você observar, esse crescimento ele foi muito expressivo, saiu de 80 para 250. O Brasil mudou, se industrializou mais, ele ficou mais complexo, o fluxo de energia ele ficou também mais complexo para o Operador Nacional de Sistema, porque a nossa malha de linha de transmissão ela também teve que se diversificar, e isso acaba agregando um pouco de complexidade na operação do sistema. Penso eu costumo falar isso, que é quase como uma dor do crescimento. Então, na medida em que o setor elétrico ele cresceu muito, diversificou as suas fontes, fez com que você tivesse não mais uma dependência de fonte hídrica, mas uma variação tão grande que você consegue ter térmica a gás, você consegue ter térmica a biomassa, eólica, solar, hídrica. O Operador Nacional do Sistema, porque a energia é gerada e consumida em tempo real, ele tem uma dificuldade maior para operar o sistema. Aí que entra, nesse momento, a perspectiva de você ter um instrumento do armazenamento na rede básica. E isso vai ser endereçado, tem que ser endereçado, todas as economias desenvolvidas do mundo já superaram os temas que devem ser superados em termos de incentivo, em termos de regulação quanto a isso. Mas, para vocês, numa perspectiva muito vinculada à atividade de quem vai ser o integrador, de fazer com que aquele consumidor de energia ele compre o seu BES, o seu armazenamento, seu sistema de armazenamento de energia, tem um estudo muito interessante que foi feito pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Brasil. A EPE, ano passado, ela publicou o caderno PDE 2035, que é o Plano Decenal de Energia de 2035, ou seja, numa perspectiva de buscar planejar o que vai acontecer, o planejador, o Ministério de Minas e Energia e a empresa vinculada que trata disso, busca olhar o horizonte decenal e tentar identificar para onde que vai o Brasil em termos de fonte de geração, em termos de necessidade de acréscimo de linha de transmissão, em termos de aumento de consumidores de energia, em termos de desenvolvimento econômico que faria com que tudo isso tivesse que ser acompanhado pelo planejador para poder dotar de mais geração de energia e linha de transmissão, mas também, agora, teve um caderno específico em relação a armazenamento atrás do medidor, que é justamente o foco da atividade de vocês. É levar para o consumidor residencial a possibilidade dele ter o seu sistema de armazenamento, ou se ele já tem também o seu painel solar, ele colocar ali um sistema híbrido, seja para poder economizar energia ou para não depender unicamente daquele fornecimento da concessionária local. E isso é importante porque se a gente olha essa matriz elétrica de hoje, de pelo menos 252 gigawatts de capacidade instalada, você consegue identificar que 40% dessa matriz ela é composta por geração eólica, solar, tanto centralizada como distribuída. Ou seja, não existia isso 25 anos atrás e hoje responde por 40% de toda a matriz elétrica. O que é interessante? Se você analisa somente geração distribuída eu costumo dizer que eu nunca sei no momento quanto nós temos, mas a última informação que eu tive, talvez de 2 semanas atrás, era que estava em 47 GB de capacidade instalada. Se você observa que 47 GB de capacidade instalada foi o que começou a crescer no Brasil desde lá de trás, de 2012, com a resolução da ANEEL, chegou naquele 1 mega que a Bárbara falou, que ainda era muito pequenininho, negligenciável, incipiente, e hoje está em 47 GB. Observando esse estudo da EPE, eles fazem simulações. Então, não é certeza, até porque se fosse certeza, a EPE lá atrás teria errado o crescimento assombroso de geração distribuída. Mas eles fazem simulações, um cenário inferior e um cenário superior, em termos de como que pode se desenvolver o armazenamento atrás do medidor. No cenário superior, que eu penso que nós devemos ser otimistas, o cenário superior eles levantam a possibilidade de, eventualmente, se todos, não serão todos, mas no cenário superior, se todos aqueles que têm
geração distribuída no Brasil forem adotar a solução de também ter armazenamento atrás do medidor, você destravaria, nesse período decenal, de 2025 a 2035, investimentos da ordem de 200 bilhões de reais. Ainda que não seja 200, se for 100, já é muito. Tanto por isso que eu acredito que todo mundo tem a grande convicção que armazenamento é a nova fronteira do setor elétrico. É ali que vai efetivamente ter novos negócios. E aí tentando trazer assim para dimensionar o que seria 200 bilhões de investimentos, no cenário mais favorável, no cenário mais otimista. Levando em conta uma perspectiva de preço regulatório, não estou falando preço de mercado, que o preço de mercado é menor, mas preço regulatório, de qual que seria o CAPEX para você construir 1 mega de uma planta solar, você teria que fazer um investimento de 4 milhões de reais. Estou falando de preço regulatório, no mercado é menor, obviamente. Mas, levando em conta um preço regulatório de 4 milhões de reais, esse investimento estimado de 200 bilhões de reais significaria dizer que você teria que construir 50 gigas de capacidade instalada de fazendas solares. Ou seja, o que está no estudo da EPE, no melhor cenário possível, significa que você teria um quantitativo de investimento equiparável ao que nós temos hoje, de 47 GB de capacidade instalada de geração distribuída. Então, tratar do tema de armazenamento, ele, para mim, é da maior importância para vocês de monitorar o que tem acontecido no Legislativo, o que acontece na agência reguladora, o que acontece no mercado. Essa iniciativa da Absolar de tentar trazer o tema com um enfoque especial para o integrador, que é aquele que está na ponta, é meritório, porque você consegue ter uma compreensão muito ampla de para onde que está caminhando o perfil de investimento desse tipo de atuação empresarial no Brasil, e não é de pouca relevância entender que tem um caderno específico feito pela empresa de pesquisa energética do Brasil, porque ela está dizendo, olha, isso daqui é tão relevante que eu estou fazendo com que tenha uma análise específica, eu estou estressando possibilidades, eu estou vendo que esse daqui é um cenário importante para ser monitorado daqui para frente no Brasil. Então, a perspectiva de armazenamento de energia no Brasil, para mim, ela é a nova fronteira, é a vanguarda de investimentos, e eu acredito que vocês fazem muito bem de estar acompanhando esse tipo de evento em que você vai conseguir tratar de temas transversais e temas também mais verticais e específicos para poder ter uma compreensão ainda mais alargada do negócio de integração em relação ao armazenamento de energia no Brasil. Eu desejo muito sucesso a esse painel para todos vocês, reiterando novamente a minha satisfação de estar aqui com vocês na Absolar e agradecer o convite. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Senhoras e senhores, nós vamos agora ouvir uma análise do setor diante do crescimento do armazenamento de energia elétrica no Brasil. Com a palavra, o CEO da Absolar, senhor Rodrigo Sawaia. Obrigado, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, que prazer estar aqui com vocês para esse nosso primeiro evento voltado especificamente para os integradores, olhando para esse tema de armazenamento. Queria começar cumprimentando a nossa mesa aqui na figura da nossa presidente do Conselho de Administração, a Babi. Fazer também um cumprimento, Babi, de um homem, para dar a equilibrada aqui, nosso diretor Fernando Mosna. Um prazer que você esteja aqui conosco, diretor Mosna, representando a ANEEL, o regulador. A gente sabe como é importante, né, para um mercado novo avançar, que a gente tenha segurança jurídica, regulatória, e o trabalho que o diretor Mosna tem feito para ajudar a amadurecer a visão da ANEEL em relação ao armazenamento de energia elétrica merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Então eu peço uma salva de palmas ao diretor Mosna. E vou começar, antes de entrar nos números, dizendo, diretor, que ontem mesmo nós tivemos, nosso vice-presidente Sérgio participou conosco, uma reunião com o diretor Willamy, que pediu vistas do processo que já estava pronto para ser votado. A gente imaginou que seria votado a consulta pública 39. Vocês sabem quão importante é isso para o armazenamento de todos os portes, né? E a boa notícia que o seu assessor nos deu ontem é de que o diretor não vai pedir prorrogação de prazo. Então, que esse seja um compromisso. Se isso acontecer, a gente precisa cobrá-lo, porque ele disse que não vai pedir prorrogação de prazo, que é para pôr o tema para votar ainda em junho ou julho, né? Então, nossa expectativa é de que o diretor Mosna possa dar o voto dele, né,
no seu parecer e seja acompanhado por mais diretores ali para que a gente consiga, com isso, ter uma regra favorável para o armazenamento no Brasil. Eu vou pedir licença para a mesa, vou ficar de pé, até porque eu preciso de um passador, já achei. E vou trazer aqui para vocês... sim. Então, antes da gente começar a apresentação, já vou pedir também uma salva de palmas pela saída do diretor. Obrigado por estar conosco. Obrigado, um prazer mais uma vez contar contigo e também o Otávio, da sua equipe, que está aqui com a gente, representando a ANEEL. Obrigado mais uma vez. Bom, quero trazer para vocês aqui um pouco de números atualizados sobre o tema de armazenamento, que é essa transformação, essa nova onda, né, que o diretor Mosna também se referiu como a vanguarda e a nova fronteira de investimentos do nosso mercado, do nosso setor. Eu vou passar aqui um pouco mais para o lado para não ficar na frente de ninguém aqui ao apresentar. Vamos ver se eu vou... E para isso eu queria começar falando de imprensa, falando do que a gente vê por aí de narrativa, né? A energia solar, parece que a gente já passou, vamos começar por aqui. A energia solar, ela tem sido apontada de forma muito injusta, né? Como uma certa vilã da matriz elétrica brasileira. Cresceu muito, cresceu rápido, 70 gigawatts, 46, 47 gigawatts disso é geração distribuída. Isso é um grande problema para o Brasil. Isso só traz complexidade, né? Essa matriz elétrica agora ficou mais difícil de operar, ficou mais complicada da gente entender. O sistema está sob risco de apagão por conta dos telhados solares. A culpa é de vocês, é o que eles dizem o tempo todo na imprensa. Isso é narrativa, isso não é fato, né? Porque a energia solar não cresce só no Brasil, ela cresce no mundo inteiro, ela é a fonte que mais cresce no mundo. E os países, vários outros países, têm muito mais energia solar proporcionalmente à sua matriz do que o Brasil tem. Tem países como a Austrália, em que de cada 3 telhados de casas, 1 já gera a sua própria energia. E o que os australianos estão fazendo é incentivando as pessoas a também armazenarem essa energia, né? Então, usando a energia solar distribuída e usando o armazenamento como ferramentas de resiliência, de suporte à rede, e não como uma ameaça. E a gente precisa contra-atacar, pessoal, no bom sentido, com o apoio de vocês que estão na ponta, educar o mercado consumidor, educar as pessoas de que energia solar não é gato, não. Energia solar é solução. E com o apoio das baterias, a gente vai tornar o nosso sistema mais limpo, a gente vai tornar o nosso sistema mais barato para as pessoas, mais seguro para as empresas gerarem riqueza e valor, gerarem emprego, né? Como a Juliana muito bem apontou. A bateria é nosso parceiro estratégico, é nosso aliado nesse processo. E ela vai trazer ainda mais liberdade para as pessoas e para os consumidores. E é dessa resposta ao sensacionalismo que eu quero falar para vocês aqui, para mostrar essa perspectiva, essa luz no fim do túnel, com luz e com bateria. O nosso setor, ele mudou. O mundo inteiro está mudando. Aquela lógica do passado de um fluxo unidirecional, gera energia aqui, transmite para lá, distribui para lá, entrega na mão do consumidor, não existe mais. Inclusive aqui no Brasil, não é que isso está chegando, isso já chegou. E é por isso que a gente tem que mudar a forma como planeja, como opera o sistema, como estrutura as leis e as regulamentações para esse mundo mais em rede, né? É mais complexo? Sim, é mais complexo. Mas ele também traz uma série de vantagens que o sistema tradicional não trazia. No sistema tradicional, se uma linha dessas é derrubada, seja por vandalismo, isso aconteceu no Brasil, em 2023, por exemplo, seja por uma guerra, a gente está vendo isso acontecer na Europa, a gente está vendo isso acontecer no Oriente Médio, você perde a conexão com a sua geração. Você fica no escuro, né? Você fica sem gerar valor nas empresas. Quando você tem um sistema multifacetado em que a geração está junto do consumidor e ele ainda pode armazenar,
você tem muito mais resiliência. O armazenamento, ele então deixou de ser uma tecnologia longínqua e cara, e a gente precisa mudar, inclusive a nossa presidente do conselho tem reforçado que a gente precisa mudar essa nossa chave mental, né, e vender melhor a nossa tecnologia do armazenamento junto com a solar. Ela já é viável, sim, em muitas aplicações. E o diretor Mosna comentou do PDE, que bom que eu mudei esse gráfico, porque eu ia mostrar exatamente o gráfico dos 200 bilhões que ele falou, que é um número fantástico, né? Para a gente ter uma ideia, o setor solar já trouxe ao Brasil mais ou menos 300 bilhões de reais em investimentos. E nos próximos menos de 10 anos, a EPE projeta, mesmo no cenário que eles estão chamando de mais ambicioso, para nós ele é conservador esse cenário, tá? É provável e é possível, com boas políticas, que a gente ultrapasse muito isso, mas a gente consegue chegar em 200 bilhões de reais em investimentos. Então, o armazenamento vai crescer o que a solar cresceu, mais rápido do que a solar cresceu. Essa é a oportunidade que a gente tem. E quando a gente vê o tempo médio de retorno nos sistemas solares sem e com bateria, a gente vê que essa distância está cada vez menor, né? O sistema solar com bateria, dependendo do preço que a gente conseguir essa tecnologia no mercado, ele vai se tornar cada vez mais próximo do preço do sistema solar sem bateria. Vai chegar uma hora que as pessoas não vão mais perguntar se vai pôr ou não vai pôr bateria. Com certeza vai pôr, porque vai fazer sentido, né, econômico fazer esse investimento em conjunto. Então, isso vai trazer para nós uma série de benefícios, né? As baterias, elas ajudam muito a rede elétrica e fazem com que essa nossa tecnologia tenha um valor adicional. Por que eu estou falando de valor adicional? Tem países, tem estados nos Estados Unidos e alguns países ao redor do mundo, em que quando o cliente, o consumidor, ele coloca uma bateria na sua casa, Mário, que é uma coisa que daqui a pouco você também vai fazer, do lado do seu sistema solar, que você comentou que te deixa muito satisfeito, você assina um novo contrato com a distribuidora, no qual ela vai te pagar todo ano um dinheiro para usar sua bateria. Você aluga a sua bateria para a sua concessionária de energia elétrica. Isso ajuda a pagar o seu sistema. Vale para uma empresa também, vale para um produtor rural também. Então é uma nova forma de você acelerar os benefícios, os ganhos, a economia que a bateria traz, porque ela pode fazer muita coisa pela rede, pelos bairros, pelos condomínios, né, pela infraestrutura, pelo operador do sistema também. Né? Então, temas que vocês vão olhar com muito mais atenção nos workshops hoje de tarde, como fazer uso disso com microredes, como fazer gerenciamento de demanda, né, o chamado peak shaving, load leveling, como fazer controle de tensão, potência, ativos, reativos, mitigar a inversão de fluxo, né? Aqueles pareceres negados, não pode conectar porque não pode injetar. Tudo bem, então vou armazenar. Aí eu não injeto mais essa energia no horário em que a rede não suporta. Como é que isso ajuda a economizar investimento que seria pago por todos os consumidores em linhas de distribuição ou de transmissão, subestações, transformadores? E como é que eu posso adicionar tecnologias inteligentes para melhorar ainda mais os meus ganhos com uma gestão de demanda, escolhendo que hora a máquina de lavar ou a geladeira vai ligar na minha casa para usar a energia disponível do sol ou a energia da bateria em vez de pegar da rede, quando na rede estiver muito caro. Então são esses benefícios que a gente tem pela frente para trabalhar ao longo do nosso evento também nas sessões da tarde. E aqui também foi dita a importância da gente seguir monitorando o Congresso Nacional, né? O diretor Mosna comentou isso. Eu diria mais, monitorando e articulando com o Congresso Nacional para construir as leis, as políticas, os incentivos, os programas que nós precisamos para o uso desse armazenamento de energia elétrica aqui no nosso país. E tivemos aí alguns avanços, mas também, eu diria, algumas armadilhas que aconteceram com a aprovação da Lei 15.269, que veio da medida provisória 1.304. A gente aqui, como a Besolar, trabalhou muito em cima dessa medida provisória. Conseguimos evitar grandes retrocessos
né, que foram tentados sobre a energia solar distribuída, e mais do que isso, conseguimos passar os primeiros incentivos da história do Brasil para baterias. Agora já tem, algum incentivo tem. Dá para acessar o REID, por exemplo. Talvez um projeto maior que vai numa indústria, que vai num produtor rural, num shopping center, num hospital, pode conseguir acessar esse REID, que é um desconto, uma redução de imposto para baratear esse sistema de armazenamento. 1 bilhão por ano, olha a vitória, até 2030. Conseguimos aqui 5 bilhões de isenções fiscais para o setor com esse trabalho no Congresso Nacional, para vocês e por vocês. Por isso que é tão importante que estejamos juntos e que vocês participem dos grupos de trabalho, das ações que nós desenvolvemos, para que a gente consiga construir mais incentivos e benefícios para esses projetos avançarem. A gente vai seguir, o próximo passo é conseguir acessar as debêntures de infraestrutura incentivada, que é uma forma de financiar sistemas e projetos com o menor custo de capital. Financiamento mais barato, projeto mais competitivo. Mas também tivemos ali alguns retrocessos, né? Por exemplo, agora para as usinas solares de qualquer porte, de pequena a grande, acessarem essas mesmas reduções de imposto, elas obrigatoriamente precisam ter bateria incluída nela, né? Por que eu digo que isso é um retrocesso? Porque essa é uma exigência só para solar. Se toda a energia, toda a geração tivesse que ter bateria, isso era justo. Todo mundo está na mesma regra. Agora, obrigar só a solar a fazer isso, enquanto eólica não tem essa obrigação, biomassa, biogás, uma pequena hidrelétrica, aí não é justo, aí não é equilibrado. Então, a gente vai trabalhar para buscar corrigir essa distorção. E com base nisso, alinhando com as nossas lideranças e os nossos associados, o nosso grupo de trabalho de armazenamento, que existe e atua desde 2019, estabeleceu 3 grandes metas para esse nosso ano, nas quais a gente já tem trabalhado desde janeiro. Primeiro, criar mais demanda para vocês, mais mercado, aumentar o mercado. Como é que a gente faz isso? De um lado, leilões, né? Então, leilão para bateria grande, leilão para sistema isolado, contratação também do governo federal, usando armazenamento, programa Luz para Todos, universalização do acesso à energia elétrica, inclusão de sistemas de baterias quando o governo construiu um novo hospital, em vez de pôr um gerador a diesel de backup, por exemplo. É uma forma da gente fazer isso. Estávamos até com o Mário William pensando aqui num futuro, né, Sérgio, em que as casas populares tenham bateria nos conjuntos habitacionais, né, para gerar mais oportunidade também de mercado e melhorar a qualidade de energia elétrica para a população mais vulnerável. E, além disso, uma segunda frente de trabalho de atuação para melhorar as leis e regulamentações do mercado e do setor. Então, já falamos aqui disso, temos acompanhado isso muito de perto, né? E terceiro, é a gente trabalhar para baixar imposto e melhorar acesso a financiamento. Então, temos várias outras frentes de atuação para reduzir essa distorção de hoje, um sistema de armazenamento ter 70%, 80% de imposto. Isso encarece de forma desproporcional a tecnologia. Nenhuma outra tecnologia do setor elétrico tem tanto imposto. Por que a bateria vai ter? Não faz sentido. Temos que baixar esses impostos para o mesmo nível dos impostos de outras tecnologias e também acessar mais financiamento. E por isso é tão importante, Janaína, com o apoio, né, Margarete, das instituições financeiras, públicas e privadas, que vocês aqui representam na nossa abertura, que a gente crie essas linhas de crédito e facilite o acesso das pessoas, das empresas, dos produtores, dos empreendedores a usarem essa tecnologia no país. Fizemos isso lá atrás com a ajuda de vocês, linhas de financiamento, linha verde para solar especificamente, né? As linhas de financiamento do BV e de várias outras instituições financeiras ajudando muito também a capilarizar esse mercado, e precisamos fazer isso agora com um olhar específico do armazenamento. Para solar com armazenamento ou armazenamento sem solar, queremos tudo, queremos todos os tipos, né? Vai ter mercado para vocês em todos os tipos. E para finalizar, pessoal, e esse é o motivo principal da nossa parte da tarde ter esse formato de workshop,
capacitar. Todos nós precisamos aprender a lidar com essa nova tecnologia, fazer projeto, fazer a parte de engenharia, a instalação, operação, manutenção, como vender a bateria para o cliente é diferente de vender solar, né? Como você buscar o financiamento, como você tratar de um seguro para essa bateria, como fazer a logística dessa bateria. Então, tudo isso é o que a gente quer ajudar a trazer aqui com o conhecimento dos nossos parceiros no período da tarde. Para finalizar, convido vocês a estarem conosco para os nossos eventos do segundo semestre. Teremos aí a Intersolar acontecendo em agosto, depois um evento da Absolar exclusivo para grandes baterias, que aqueles que tiverem interesse também vai ser um prazer recebê-los lá. E, além disso, o nosso 6º Encontro Nacional da Absolar e Jantar de Negócios ali no comecinho de dezembro. Vai ser um prazer ter vocês conosco nessa ocasião. Também estamos indo, em parceria com o Sebrae, para a China, uma delegação de por volta de 35 empresários, vai com a gente para o maior evento de energia solar do mundo, a SNEC, 500.000 pessoas, quase 4.000 expositores, uma coisa fantástica. Vão passar em fábrica de bateria, em fábrica de inversor, fábrica de módulo, para apresentar essa tecnologia e para que as empresas conheçam fornecedores, parceiros do maior mercado do mundo de energia solar e baterias. Faço aqui um convite para quem quiser acompanhar os nossos canais de comunicação também, pelo WhatsApp, e um convite especial para vocês estarem conosco nesse trabalho. Como associado da Absolar, você tem acesso, né, à informação estratégica, nós os representamos como a sua voz junto aos tomadores de decisão, né, trazemos dados de inteligência de mercado para vocês no dia a dia e também ajudamos a construir e fortalecer a sua rede profissional de clientes, de parceiros, né, de fornecedores. Então, somos a sua voz, somos os seus dados e somos a sua rede para ajudar você a crescer cada vez mais. Então, fica aqui o nosso convite para que vocês estejam conosco com condições especiais e eu desejo a todos um excelente evento. Obrigado pela atenção. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo acabou de falar sobre ser associado à Absolar e nós vamos continuar nesse tema. A Absolar é a única entidade que conecta todos os elos da cadeia solar fotovoltaica e armazenamento de energia no Brasil. Entre os principais benefícios, nós oferecemos influência institucional, nós notamos isso no que o Rodrigo disse, dando voz ao associado para propor políticas públicas mais justas para o setor. Também fornecemos dados e análises exclusivas para decisões estratégicas e antecipação de tendências, além de conectar empresas, criando oportunidades de negócios para o associado. E durante o dia, nós temos uma grande oportunidade que é a sua empresa se associar à Absolar. E a empresa que se associar, ainda hoje, como já dissemos, terá isenção total da segunda mensalidade. Então, aproveite esta chance e procure a equipe Absolar no lounge do evento. A Daiane e suas colegas estão lá esperando por vocês. Vamos fazer a foto oficial do evento. Infelizmente, não temos um integrante participando desta foto, mas mesmo assim, vamos compor aqui à frente os participantes para que os nossos fotógrafos registrem. Assim está bem, deste modo. Venham mais para frente, por favor. Está centralizadinho no palco, precisa vir mais para a esquerda, mais para a direita, mais para a esquerda. Direita nossa, perdão. Isso, pronto. Enquanto estamos registrando esta foto, queremos lembrar mais uma vez sobre as empresas do setor que tornaram este evento possível. Pode se sentar novamente, por favor? Nós vamos conferir um recado dos nossos parceiros Platinum, Canadian, Grovat e WEG. To help you make the difference, you need a reliable solar solutions partner.
an international technology leader that has a proven track record for providing quality solar products and services. Someone with experience, a company with enough global resources to reliably deliver multi-gigawatts to warehouses in 18 countries. We're grateful to be a part of that success, and we look forward to making the difference for you and your business today and for many years to come. Como será o seu amanhã? Como será o amanhã da sua família? Como será o amanhã da sua cidade e do seu mundo? Como será o amanhã da produtividade, da eficiência e da sustentabilidade? Todo dia nós estamos pensando no amanhã, porque para nós, muitos amanhãs começam hoje, agora.